Galera, eu tava dando uma olhada aqui, chegou uma notificação para mim de um novo recurso do ClickUp, inclusive já tá ativo ali para algumas pessoas, e eu consegui acesso, e literalmente esse recurso pode mudar tudo. Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar isso. Fala, galera, e aí, 100% ou não? Aqui tá tudo certo. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro, aqui dentro do YouTube eu falo um pouco sobre automação e gestão. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre um novo recurso dentro do ClickUp. Então, se você não conhece o ClickUp, eu tenho um tutorial completo explicando o que é o ClickUp. Então, é só você clicar aqui no meu canal e procurar o vídeo que é o tutorial completo, fechou? Dentro do ClickUp a gente trabalha com tarefas, certo? Beleza. Então, o ClickUp tem lá os espaços, tem as pastas, tem as listas e dentro das listas tem as tarefas. Beleza, até aí todo mundo já sabe. O recurso que foi lançado está dentro da tarefa em si. Agora a gente vai poder ter tipos de tarefa. Ícaro, como assim tipos de tarefa e por que que isso é tão importante? Tipos de tarefa, pessoal, é como se você tivesse um item. Imagine que isso daqui é um item. Esse item ele pode ser do tipo, por exemplo, tarefa. Beleza. Só que também agora a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Então, literalmente, agora muda tudo como a gente conhece o ClickUp. Porque eu posso pegar esse mesmo item, eu vou falar item para não confundir vocês, tá? Então, esse mesmo item, eu posso dar um nome para ele, do tipo dele, de doc, ou então de reunião. Então, esse item que está lá em uma lista vai ser as minhas reuniões. E você pode colocar o ícone, você pode fazer várias configurações, já vou mostrar para vocês, mas isso daqui muda completamente o ClickUp, porque agora abre possibilidades para vários recursos. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Um dos exemplos legais de estar falando aqui com vocês é assim, por exemplo, hoje a gente tem lá dentro do ClickUp as nossas atividades. Ah, tem a data para fazer, quem é o responsável e o que é para fazer. Beleza, bacana. Você vai continuar com essas atividades. Só que também você vai criar um tipo de atividade, vamos falar assim para ficar um pouco mais fácil, que é, por exemplo, um tipo de atividade de doc. Eu vou dar o nome desse tipo de doc, DOC, normal. Então, esses meus itens, ele vai ser para me poder armazenar processo. Por exemplo, tá? Não estou falando que isso é uma recomendação, só estou dando um exemplo. Então, quando a gente colocar lá esse tipo de atividade doc, você pode colocar uma informação que vai ser relacionada ao doc. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma organização extremamente mais afiada, né? Porque agora não é só um tipo de atividade, porque literalmente eu ficava um pouco confuso de estar explicando para alguém e falar, ó, essa atividade aqui, essa tarefa, ela não é uma tarefa, ela é um documento que é para você armazenar algumas coisas lá dentro. A pessoa falava, tá, mas isso aqui é uma tarefa. E o pior que é, né? Era uma tarefa mesmo. Mas agora a gente pode trocar todo o ícone, pode trocar praticamente tudo. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês verem na prática isso acontecendo. Mas antes de eu te mostrar na tela, é interessante eu falar algumas observações. Esses tipos de tarefa, pelo documento que eu li do ClickUp, está disponível apenas para a versão 3.0 do ClickUp, beleza? Então, se você tem a versão 3.0, tudo certo. Mas se você não tem, você pode pegar e se inscrever na lista de espera. Outra observação. Ícaro, esse recurso é pago ou é gratuito? No documento que eu li, ele fala que é grátis 20 usos. Pelo que eu entendi, você pode criar 20 tipos de tarefas diferentes. Se for isso, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu acredito que é mais do que suficiente pelos meus testes que eu já estou fazendo. Mas caso você tenha um plano pago, aí o uso fica ilimitado, tá bom? Então, tendo isso como ponto de observação, tá tudo certo. E a última observação aqui é que só os administradores podem criar esses tipos de atividade. Os convidados não podem mais fazer isso. Mas agora vamos aqui na minha tela testar na prática. Bora lá. Então, beleza, pessoal, nós já está aqui dentro do ClickUp. Esse ClickUp aqui ele é de teste, né? Então, eu deixo exclusivo aqui para a gente poder fazer esses testes. Fechou? Aonde que eu vou, primeiramente, para poder criar os meus tipos de atividade, Ícaro? Vamos lá. Primeiramente, a gente pode ter em vários lugares, mas a gente pode vir aqui dentro do seu workspace mesmo e você vir aqui em configuração. Pronto, você clicou ali, vai aparecer aqui do lado esquerdo tipos de atividade. É esse recurso aqui que está como novo, beleza? Então a gente clica aqui nele e aqui a gente vai ter algumas informações. Aqui ele está falando, cara, você pode criar alguns tipos de atividade para poder colocar o nome de uma pessoa, de uma organização, de um cliente. Só que na minha recomendação eu não faria isso, tá? Porque pessoa já tem responsável, então eu não colocaria assim. Eu colocaria um exemplo do início do vídeo que eu falei ali, que é falar como se fosse um doc. Eu vou explicar isso aqui melhor na prática. Então, beleza, vamos lá. Vamos criar aqui um tipo de atividade. E aqui é legal que a gente pode escolher um ícone, tá? Então, vou colocar um ícone aqui de documento primeiro. Lembrando, pessoal, que eu não tô falando para você pegar o tipo de atividade
e começar a usar como documento padrão, que o ClickUp já tem a parte de documento. Não é isso. Só estou explicando aqui um tipo de atividade que dá para a gente poder armazenar caso seja melhor para você, tá bom? Vou colocar aqui um ícone de calendário. E aqui ele pede duas informações do nome desse novo tipo de tarefa que você está criando, em singular e no plural. A gente pode colocar aqui reunião e reuniões, por exemplo. Aqui é uma descrição, caso você queira colocar, e aí você pode criar. Fechou? Criou aqui, basicamente é isso. Eu vou criar mais um tipo aqui para poder ficar de exemplo. Vou dar o exemplo lá do doc, só para ficar mais fácil aqui para mim, que eu não tenho nada em mente agora. Então, fechou. Coloquei aqui doc, e aí coloquei um S a mais aqui só para ficar no plural. E vamos criar nosso tipo de atividade, de tarefa. Eu falo tipo de atividade para ficar mais fácil, porque quando a gente fala tipo de tarefa, acaba que, pô, mas e a tarefa padrão que eu já tenho, sabe? Então, ela vai continuar sendo uma tarefa. Eu prefiro falar que é um tipo de atividade para ficar menos confuso do que já tá, beleza? Então, beleza, a gente acabou de criar aqui os nossos tipos de atividade. Agora, vamos lá e vamos criar lá na prática, na lista, para ver como é que ficou. Então, eu vou colocar aqui, tarefa exemplo, 3 tarefas de exemplo, só para a gente poder fazer um teste. Então, tarefa 1, isso, fechou. Então, bacaninha, tá tudo aqui criado certinho. Agora, a gente pode ver aqui que quando a gente está criando ela, a tarefa, a gente pode vir aqui, ó, e vai aparecer esse ícone. Quando a gente clica nesse ícone, a gente já pode colocar o tipo de atividade desse item que a gente está criando, beleza? Então, eu posso vir aqui e colocar reunião. E olha que bacana o jeito que fica. Opa, não criei, né? Peraí. Vou colocar aqui tarefa 4 e vou colocar aqui do tipo reunião e vou salvar. Pronto. Olha lá que massa que fica. Ele fica com o ícone que a gente escolheu lá atrás. Vou colocar aqui mais um de doc também. Vou trocar esse nome aqui em cima de tarefa para não ficar confuso. Pronto. Isso aqui vai ser um processo X. Então, a gente pode entrar nele aqui também e alterar o tipo dele por aqui, ó. Fechou. Vou colocar doc. Prontinho. Então a gente tem aqui as tarefas padrão que a gente já tem, o tipo que a gente criou, na verdade os dois tipos que a gente criou, e basicamente ele fica assim na visualização, beleza? Agora a gente vai para o segundo ponto, que é a seleção em massa para a gente poder alterar todas as tarefas. Então, pô, Ícaro, eu quero selecionar todas as tarefas para poder mudar o tipo dela. Então, todas essas daqui eu quero como reunião, tipo reunião. Então, beleza. Então, a gente vai pegar, vai selecionar tudo, tá? E a gente vem aqui em cima, nesse novo item que tem aqui, nesse novo ícone, na verdade. Então, você clica dentro nesse ícone aqui e clica em qual você quer. Então, pô, vou querer, sei lá, reunião. Pronto, tá aqui. Todos já acabaram de ser modificados em massa. Uma outra coisa também que é legal que dá para fazer é relacionada aos filtros. Eu vou bagunçar um pouquinho aqui, eu vou colocar vários tipos de tarefa, só para a gente poder continuar, para eu poder explicar. Então, fechou. Basicamente ficou assim. Agora a gente pode vir aqui no filtro e também selecionar um filtro pelo tipo da tarefa. Isso ficou muito legal, porque a gente consegue fazer o uso do filtro, né? E o filtro do ClickUp é muito poderoso. Então, se a gente vir aqui para baixo, ó, e procurar por tipo de tarefa, a gente consegue pegar, e aqui ele vai me mostrar todos os tipos que eu tenho. Então, eu quero só doc, por exemplo. Então, agora a gente pode vir aqui na visualização, vou renomear ela e vou colocar como doc, por exemplo, porque foi o filtro que eu fiz. Agora eu posso duplicar ela, opa, aqui, duplicar, como lista. E agora essa nova lista, eu vou fazer um outro filtro, que é o seguinte, eu quero agora somente as reunião, e não quero de doc. Fechou? E aqui eu posso trocar o nome, entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue ter um recurso bem avançado, que é o filtro, como eu já tinha falado. Outra coisa que é legal. Pô, Ícaro, então eu vou ter que ficar na hora de criar a tarefa, toda hora eu vou ter que trocar para o tipo de tarefa que eu quero. Não, porque o ClickUp ele já pensou nisso. Por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu tirar esses filtros aqui certinho. Esse filtro que está aqui, ele tem vários tipos de tarefa. Se eu criar uma nova tarefa, como que fica? Fica do tipo tarefa. Eu vou bater aqui no microfone, pessoal, não sei se bugou aí. Mas continuando aqui, ele vai criar o tipo de tarefa padrão, que é tarefa mesmo, entendeu? Então, pô, Ícaro, toda vez que eu criar, eu já quero que fique do tipo doc. Como que eu faço? Você vai clicar com o botão direito aqui, ou vir aqui nos 3 pontinhos, tanto faz, e vir aqui em default para poder escolher o estilo de tipo de tarefa padrão, beleza? Então, a gente pode vir aqui e colocar doc, por exemplo. Então, coloquei doc, quando a gente criar aqui qualquer coisa, vai ficar como doc. Ícaro, tem como eu fazer isso na pasta e no espaço, deixar como padrão? Não, ainda não, porém, o ClickUp já está em andamento essa questão de possibilidade. Por quê? Porque aqui, ó, deixa eu até pegar o link que está em andamento, essa solicitação que o pessoal faz. Então, colei aqui o link. E basicamente, deixa eu colocar em português aqui para ficar certinho. Então, basicamente, já está em andamento os tipos de tarefa por espaço ou por tarefas privadas. Então, eles vão ter tipos de tarefas privadas também para cada pessoa, tá bom? Então, aqui a gente vai ter esse recurso aqui dentro do espaço, com possibilidade de estar alterando ali de forma mais, vamos colocar, ampla, né? Quando eu colocar no espaço, eu quero que tudo que tiver dentro do meu espaço já seja aquele tipo de tarefa que eu selecionei. Isso é muito bacana. É o que eu sempre falo, né?
quando a plataforma disponibiliza flexibilidade para o usuário e recursos, cara, é isso que vai fazer a gente ter mais avanço ali no dia a dia, que a gente vai ter mais produtividade, etc. Mas e aí, galera, como que vocês vão usar esse recurso? Eu quero olhar quem que vai ter mais criatividade para poder usar esse recurso novo aqui do Clicar. Mesmo se você não tem ainda, coloca o que que você colocaria dentro da sua operação de diferente com esse novo recurso. Deixa seu like aí também se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se realmente você gosta desse canal para a gente conseguir chegar em mais pessoas. Estou aqui sempre em busca do próximo nível e até o próximo vídeo, pessoal.